Bom, pessoal, estamos aqui para falar mais uma aula, né? Vamos falar aí sobre medicamentos genéricos, tá? Focado aí para balconista de farmácia, tá? Não vou ficar entrando muito em detalhes que a gente aprende aí na faculdade, tá? Minha intenção é facilitar, é simplificar e não dificultar para vocês balconistas, tá bom? Depois vocês vão ter oportunidade aí, né, dependendo da farmácia que você trabalhar, de conquistar o seu dinheirinho suado aí. Vocês vão juntar dinheiro, vão fazer uma faculdade e aí vocês vão aprofundar mais naquilo que eu tô falando, tá bom? Então, se eu omitir algumas informações ou se eu simplificar algumas informações, tá? Se você quiser aprofundar, você pode me perguntar nos comentários aí, ou me mandar uma mensagem, um e-mail, que eu respondo particular, tá? Mas aqui a intenção é simplificar a diferença entre medicamento inovador, medicamento similar e medicamento genérico, tá bom? E também tem o medicamento de referência, tá? O medicamento inovador é aquele que muitas pessoas chamam erroneamente de ético, tá, gente? Todos os medicamentos são éticos, todos os medicamentos, o laboratório fabricante paga imposto, tem o alvará da vigilância sanitária, tá? Se não tiver, a vigilância sanitária vai recolher do mercado. Então, o medicamento inovador, ele é um medicamento ético, o similar, ele é ético, e o genérico também é ético. Todos são éticos, tá? Quando a gente pergunta, né, para o cliente, quando a gente fala para o cliente um medicamento ético, ele acha que o similar e o genérico não é ético, tá? Então, o termo correto é medicamento de referência, tá bom? Então, vou passar aqui. Só um resumo aí por cima, depois a gente vai aprofundar mais, tá? Então, o medicamento inovador, como o próprio nome diz, né, é o primeiro que lançou no mercado aquele princípio ativo, o laboratório que lançou em primeiro, ou seja, aquele que estudou o princípio ativo, aquele que desenvolveu todas as fases. Depois a gente vai falar quais são essas fases em farmacologia, tá bom? Ele fez a parte de propaganda médica, tá bom? Então ele tem um custo realmente maior do que o similar, pois o similar ele simplesmente copiou o medicamento inovador depois que foi liberado a patente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre patente ali depois. O medicamento genérico é aquele medicamento que copiou, mas ele fez um teste de bioequivalência, tá? Que é um teste onde você consegue comprovar que o medicamento chega no sangue na mesma velocidade e sai na mesma velocidade que o medicamento inovador, tá? E o medicamento de referência é o medicamento que, quando você vai pesquisar, quando você vai fazer o teste de genérico, você vai testar ele em referência ao medicamento inovador, tá? Então, às vezes a gente chama de medicamento genérico, às vezes a gente chama de medicamento inovador, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, tá? O Cataflam, por exemplo. Quando você vai fazer um teste de genérico, uma empresa, ela quer testar para ver se o medicamento dela serve ou ele vai ser aprovado para ser vendido como genérico, o Cataflam vira o medicamento de referência, ou seja, o genérico ele tem que chegar na corrente sanguínea numa velocidade muito próxima ou igual ao do Cataflam, que é o referência, ou seja, o Cataflam é usado como referência, tá bom? Então, por isso que o inovador e o referência são o mesmo medicamento, tá joia? Então, o medicamento inovador, como a gente já disse, né? Ele foi aquele laboratório que ele estudou a química, que ele imaginou que aquela química poderia fazer algum efeito benéfico para alguém. Essa química ele pôde ter tirado de alguma planta, ou de algum animal, ou de algum mineral, tá bom? Da natureza. Então, ele estudou aquele princípio ativo, aquela molécula química, né, as propriedades dela. Hoje já tem sistemas em computadores que conseguem
dar uma noção do que aquela molécula química vai fazer dentro do nosso corpo, tá bom? Aí depois ele vai testar em animais quando ele for liberado, tá? Em animais. Aí quando os testes em animais forem conclusivos, eles vão começar a fazer um teste em seres humanos sadios, né? Em animais a gente chama de fase pré-clínica, em seres humanos sadios a gente chama de fase 1, tá bom? Depois, quando tiver concluído o teste em seres humanos sadios, eles vão fazer o teste em alguns seres humanos doentes para ver se realmente a droga melhora aquela doença, né? Se cura talvez aquela doença ou se controla aquele problema, tá bom? E aí vai vir uma outra fase que é onde vai ser testado em muitas pessoas doentes, tá? E aí a quarta fase é a fase onde o medicamento, depois de ser aprovado em todas essas fases, a vigilância sanitária vai dizer se aprova ou não esse medicamento para venda, tá bom? Mesmo depois que a vigilância liberou esse medicamento para venda, ainda ele pode ser retirado do mercado, tá? Que tem alguns efeitos colaterais que às vezes eles demoram muito tempo para aparecer, então não pegam nesses testes, tá joia? Então não é porque o medicamento foi liberado que ele nunca mais vai poder ser retirado do mercado, tá bom? Por exemplo, os antibióticos, eles tinham que vender com a apresentação da receita. E aí, por perceber que os antibióticos estavam, o uso errado do antibiótico estava causando resistência bacteriana, né, que pode ser um dos motivos da resistência bacteriana que a gente tem hoje, ele é só vendido através da retenção da receita médica. Então, ele foi liberado de uma maneira e depois a vigilância sanitária, através de estudos, entendeu que ele deveria ser dispensado de outra maneira, tá bom? Então, não é porque a vigilância deu uma liberação que ela não pode mudar isso. Se houver alguns estudos comprovados que ela tem que mudar a sua decisão, ela muda sim, tá joia? E aí depois o laboratório vai ter que pagar propagandista para bater de porta em porta médica, porque a maioria dos medicamentos inovadores, eles acabam sendo lançados como medicamento RX, que precisa da apresentação da receita, ou seja, não pode fazer propaganda na televisão, não pode fazer propaganda no rádio, no jornal, em panfleto. Então eles precisam bater de porta em porta dos médicos para provar para o médico que aquele medicamento que ele lançou é bom, tá? Então imagina quanto não custa para um laboratório lançar um medicamento novo, tá? Fazer todos esses testes que a gente falou, colocar vendedor de porta em porta dos médicos. Então é um custo muito alto para uma empresa lançar um medicamento. E se ela acabasse de lançar, outro já viesse e copiasse, nenhuma empresa ia querer gastar tudo isso de valor para lançar um medicamento inovador. E aí o governo, ele protege essa empresa que desenvolveu, que lançou esse medicamento por 10 anos, tá bom? Então ela pode comercializar esse produto por 10 anos sem que outra empresa lance um medicamento igual, tá bom? E aí depois de 10 anos, tá? Não vou entrar na questão legal, depois vocês podem procurar aí, né, que o governo incentivou esse prazo, né? Antigamente não existia essa quebra da patente, hoje existe, tá bom? Isso é uma coisa legal, é uma coisa que é aprovada, tá bom? Pelos órgãos reguladores. E aí, passado esse tempo, é liberado para as empresas concorrentes produzirem medicamentos iguais, tá bom? E aí a gente tem os medicamentos similares, tá joia? Então, o medicamento similar, ele é um medicamento igual ao medicamento inovador, mas ele ainda não tem o teste de bioequivalência, tá bom? E a diferença dele em um medicamento genérico é que ele tem o nome fantasia e tem o princípio ativo. O medicamento genérico só vai ter o nome do princípio ativo, a gente vai mostrar depois, tá bom?
E aí a gente tem dois tipos de medicamentos similares, tá bom? A gente tem os medicamentos similares bonificado e os medicamentos similares não bonificado, tá bom? Então isso é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, né? Então isso acaba causando algum descrédito na população por não entender isso aí, tá bom? Então, o que é um medicamento similar não bonificado? Tá, joia? Então, você pega o exemplo que a gente vai dar na página seguinte. O Anador é um medicamento inovador, é um medicamento de referência. E aí, lançou-se a Novalgina. A Novalgina, ela é um medicamento similar ao Anador. Isso mesmo, se você não sabia, você está sabendo agora. A Novalgina é um medicamento similar. Só que aí a empresa entende que se ela lançar como ele bonificado, ou seja, para a farmácia vender mais barato, alguns pacientes, alguns clientes não vão acreditar naquele medicamento por ser mais barato. A gente que trabalha em farmácia, a gente sabe disso, tá? Que muitos clientes não confiam em medicamentos que são baratos. E aí a empresa lança um medicamento similar, que não é de referência, sem desconto para a distribuidora, que consequentemente não repassa esse desconto para a farmácia, que consequentemente não consegue passar esse desconto para o cliente. E aí o cliente acha que por ser mais caro, ele não é um similar, tá bom? Mas a Novalgina é um similar. Outro exemplo de um similar não bonificado é o AS, tá bom? Então, o medicamento de referência, o medicamento inovador é a aspirina. E aí, o AS, as pessoas acreditam que não é similar, porque ele tem um preço próximo, parecido ao da aspirina. E as pessoas que não têm tanta informação acham que são medicamentos de referência, né? Ou como eles chamam, de marca, ou como eles chamam, original, tá bom? Isso é o cliente que fala, mas a gente sabe que é referência, similar, genérico e inovador, tá bom? Então aqui vou passar os exemplos, né? E depois a gente tem o similar não bonificado, né? Ou mentira. Primeiro a gente falou do não bonificado, agora a gente vai falar do similar bonificado. O que é esse similar bonificado? Quando cai a patente do medicamento inovador, e aí libera para as empresas concorrentes a produzir um medicamento igual, como essas empresas concorrentes não têm todo esse custo de lançamento, de pesquisa, de vendedores, né? Então, ou seja, ele tem um custo muito menor do que o medicamento inovador, do que o medicamento de referência. E aí o que ela faz? Ao invés dela colocar um preço muito alto e gastar muito dinheiro com propaganda médica, ela dá um desconto para a farmácia poder vender esse medicamento mais barato para você, cliente, tá? Ou se você é um balconista, né, a empresa repassa um desconto muito grande para a farmácia poder vender esses medicamentos, tá joia? Então, esse custo todo que ele teria, ou seja, que ele economiza, ele repassa para o cliente. O similar não bonificado não repassa esse custo para o cliente, tá? Aonde ele vai investir esse dinheiro, não sei. Pode ser em propaganda, pode ser na qualidade do produto, né? Pode ser em várias coisas, tá bom? Mas o medicamento similar bonificado, ele repassa esse desconto para a farmácia e a farmácia consegue repassar esse desconto para o cliente. Então, quando você vê aí numa farmácia, né, você que é cliente, que está vendo esse vídeo, né, que a tal farmácia está dando lá até 90% de desconto, provavelmente ele está dando num medicamento similar ou genérico, tá bom? 50%, 40% de desconto, tá joia? Então, saibam que medicamento similar, ele é tão ético quanto o medicamento de referência, tá bom? Quebrou-se a patente, ou seja, a empresa tem o direito de produzir um medicamento igual. Em questão em
qualidade de produto, qualidade de laboratório, gente, eu prefiro deixar para a vigilância dizer para a gente qual é bom e qual é ruim. Se a distribuidora vendeu para a gente, se a vigilância sanitária não passou recolhendo esse produto, para mim ele é bom, tá? Eu não sou, já trabalhei na vigilância sanitária, tá? Confio muito no trabalho da vigilância sanitária, eles têm um trabalho muito sério, trabalhei na municipal, mas tive acesso à vigilância estadual em alguns treinamentos, tá? Não tive a federal, então é mais rigoroso ainda, eu sei que eles são muito rigorosos, tem amigos meus que trabalham em indústria farmacêutica, tá? Eles passam dias dentro da empresa fazendo fiscalização, tá? Então, qualquer indício de má qualidade, a vigilância sanitária tira o medicamento da farmácia, eles passam na farmácia da gente recolhendo. Você já deve ter visto algum profissional da vigilância sanitária na sua farmácia recolhendo produtos, tá bom? Por problema de qualidade, tá joia? Então, não cabe a mim dizer para vocês qual laboratório é bom, qual laboratório é ruim, tá? O que eu levo para mim como uma opinião minha, tá? Quanto um proprietário de farmácia, eu deixo para a vigilância sanitária dizer para mim qual é o laboratório que não está de acordo com as normas e ela vai retirar ou ela nem vai deixar esse produto chegar na minha farmácia, tá bom? Agora, em relação aos similares que eu trabalho na minha drogaria, que você vai trabalhar na sua drogaria, é aquele que o cliente gosta, tá bom? Aquele que o cliente compra e fica satisfeito, tá joia? Não adianta a gente dizer que aquele laboratório é ruim se o cliente gosta, ou se aquele laboratório é bom e o cliente não gosta, tá? Uma vez chegou um cliente na minha farmácia para comprar um medicamento, ele trouxe a caixinha, não lembro qual era o medicamento, trouxe a caixinha e ele falou que ele não queria daquele laboratório, porque aquele laboratório ele tinha pego no posto de saúde. E era um laboratório Teuto, um laboratório que eu já fui visitar, um laboratório enorme, não sei como é que está hoje, mas na época eu tinha acabado de visitar o laboratório Teuto. Para mim parecia uma cidade aquele laboratório, tá? E aí o cara não queria aquele produto, porque aquele produto dava no posto e ele achava que todo produto que dava no posto era ruim, tá? Então, para você ver como que pensa, às vezes, o nosso cliente. Então, é ele que vai decidir qual é o laboratório que ele acha bom, qual é o laboratório que ele acha ruim, tá joia? Então, aqui, né, alguns exemplos aí, cortou Novalgina, né? Então, o medicamento de referência é o Anador, o medicamento similar não bonificado é o Novalgina, tá bom? Uma vez, um professor de uma aluna minha disse para ela que todo similar não era bom, que todo similar era ruim. E eu pedi para ela perguntar para o professor dela o que ela achava de Novalgina e o que ela achava de AS. E aí ele disse, professor de biologia, gente, aí ele disse que o AS e o Novalgina eram medicamentos bons. E aí na próxima aula eu disse para ela, então, avise o seu professor que esses são medicamentos genéricos, tá joia? Então as pessoas confundem muito, ela acha que só porque é similar é ruim, tá? Então isso daí acaba aqui desfazendo do trabalho da vigilância sanitária, tá, gente? Eu, para mim, uma pessoa que fala sem saber uma coisa dessa, tá? Ela está afrontando o trabalho da vigilância sanitária. E eu que já trabalhei lá, né? E na municipal ainda, imagina a federal, tá? Eles têm um rigor muito grande. É falho, tá? Toda empresa é feita de seres humanos, então uma coisinha ou outra pode passar, acredito que passe, tá? Mas os amigos meus que trabalham em indústria farmacêutica, eles dizem que a vigilância sanitária são muito rigorosos na fiscalização, tá bom? Então aí tem vários outros, né, exemplos aí, o Nisulide, por exemplo, o medicamento de referência, aí tem o Scaflan, que é o medicamento similar não bonificado, e a gente tem vários outros similares do Nimesulida bonificado, tá bom, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês sobre os medicamentos similares.
E o medicamento genérico, tá? Então, para ele virar um medicamento genérico, a empresa precisa fazer o teste de bioequivalência. Então, ela vai coletar o sangue de um grupo de pacientes que tomou o medicamento de referência e coletar o sangue de um grupo de pacientes que tomou o medicamento genérico, tá bom? Esse medicamento ele é comprado na farmácia, ele não é pego na indústria, tá? Tem muita gente que pensa assim, ah, mas então o medicamento genérico, a empresa vai lá, faz um medicamento bom, manda para analisar e depois faz os outros medicamentos de qualquer jeito. A indústria não sabe qual é a caixinha, qual é a embalagem que vai ser analisado, tá? Isso é pego por amostragem. A empresa que vai fazer o teste de bioequivalência, né, na universidade que eu estudei aqui, a São Francisco, em Bragança, tem a Unifag, que faz um teste de bioequivalência para liberação de medicamentos genéricos, tá? Então é uma coisa muito séria, tá, gente? Não é uma coisa brincadeira. Então, ou seja, esse teste ele comprova que o medicamento genérico chega na nossa corrente sanguínea na mesma velocidade que o medicamento de referência ou medicamento inovador chega, tá bom, gente? Então, ele, além de ser igual, ele é comprovado cientificamente que ele chega na corrente sanguínea e ele é liberado da nossa corrente sanguínea na mesma velocidade, né? E, consequentemente, na mesma concentração ou concentração dentro do padrão permitido, né? Se chegar um pouquinho a mais, tem que ser permitido, não vou entrar aqui em detalhes, se chegar um pouquinho a menos, tem que ser dentro do permitido, então tem uma variação que a vigilância permite, tá? Mas é uma variação que não vai fazer mal pra gente, que é uma variação que até o medicamento de referência às vezes pode ter entre um controle de qualidade e outro, tá bom? Quem trabalha aí já trabalhou com qualidade, né, sabe que todo teste de qualidade tem um pequeno grau de confiança. Depois vocês vão estudar isso melhor em bioestatística, né, quando vocês forem fazer faculdade, ou se vocês já estiverem fazendo faculdade, vocês já devem ter estudado, se vocês já são farmacêuticos, né, apesar do vídeo ser focado para balconista, mas nada impede de o farmacêutico assistir, você já viu, né, que tem aí uma margem de erro aceitável, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. O medicamento genérico, ele é comprovado. E aí você fala assim para mim, Nando, o medicamento similar e o genérico. Então o genérico é comprovado, então eu posso confiar no genérico e não posso confiar no similar? Quando eu fui visitar essa indústria farmacêutica, Laboratório Teuto, tá? Na mesma esteira que estava indo o medicamento genérico, estava indo o medicamento similar, tá bom? Então, ou seja, para eles, o custo é mais barato, tá? Do que você pegar e fazer um lote só para similar, um lote só para genérico. Então, tá? Pelo menos a informação que foi passado para a gente, né? Se isso pode ou não, ou se eu estou falando uma coisa errada, depois até alguém pode me confirmar aí, a gente corrige o vídeo, tá? Mas até onde foi nos passado para a pessoa que estava fazendo a demonstração ali da empresa para a gente, né? Eles nos orientou que faz tudo junto. E aí os medicamentos do lote do genérico vão para a embalagem de genérico e os medicamentos do lote do similar vão para o similar, para isso gerar produção em escala, ou seja, para diminuir o custo. Então não tem essa diferença, vamos fazer, né, o genérico diferente do similar, tá? Até porque se a vigilância sanitária tiver algum problema com o medicamento, ele vai ser retirado do mercado, vai dar prejuízo para a empresa. Aquela empresa que fizer um medicamento que não funciona, você vai comprar e não vai funcionar, ou o seu cliente vai comprar e não vai funcionar, e aí você não vai querer vender mais esse produto na sua farmácia e essa empresa vai fechar, tá bom? Então não tem um porquê uma empresa montar uma instalação absurdamente cara para fazer um medicamento
que não funciona, tá? Pode ter medicamento que não funciona similar, pode ter medicamento que não funciona genérico, pode ter medicamento que não funciona inovador, tá? Não estou dizendo que não pode, tá? Seres humanos são falhos, né? A vigilância não fica o dia inteiro ali olhando e fazendo análise da qualidade em 100% dos produtos, até porque o nosso produto é um produto que, para fazer o teste de qualidade, a gente destrói o produto, então a gente não consegue fazer o teste de qualidade em 100% dos produtos, a gente faz em uma amostra, tá? E essa amostra pode não representar 100% do produto, tá? Ela teria que representar, tá bom? Mas às vezes aquela amostra deu boa, passou, foi aprovado pela vigilância, e às vezes num dia aconteceu algum erro que não pegou, tá? Isso pode, para alimento, como aconteceu já várias vezes, né? Para leite, isso é uma coisa que todos nós estamos passíveis de acontecer, tá, gente? Mas eu tenho amigos que trabalham em indústria farmacêutica, eles dizem que o trabalho é muito sério, tá? Eu já trabalhei em vigilância sanitária, tá bom? Sei que o trabalho é muito sério. Então, se o medicamento tá na sua farmácia, se o medicamento tá na farmácia, né, que você está acostumado a comprar, você cliente, então eu acho que a gente precisa dar esse crédito aí para a vigilância sanitária, tá bom? E deixar ela decidir qual é bom e qual é ruim. E aí, por último, né, o medicamento de referência que a gente já comentou lá em cima. Então, quando lança o medicamento genérico, o medicamento inovador vira referência para fazer o teste de bioequivalência. Então, quando a gente fala do medicamento inovador e do medicamento de referência, a gente está falando do mesmo medicamento, tá joia? Ou seja, ele só é referência para o teste de qualidade. Então, o medicamento genérico tem que ser tão bom quanto o medicamento de referência, que é o medicamento inovador. Qualquer dúvida, gente, tá? Me perguntem aí abaixo do texto aí, né, do YouTube, ou me pergunte por e-mail, ou, né, pelo Facebook, se vocês me tiverem, que a gente tira aí as dúvidas de vocês, tá joia? E aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, glifage, né, da Merck. Aí a gente tem o cloridrato de metformina, tá? Que é o genérico, ou seja, ele não tem o nome comercial, né? O glifage tem o nome comercial e tem o nome genérico embaixo. O medicamento genérico só tem o medicamento o nome genérico, né? O nome do princípio ativo. E o similar também só tem o nome comercial e o nome do princípio ativo, tá bom? Nando, mas então como é que eu vou saber qual é o medicamento de referência e qual é o medicamento similar? Com o tempo, gente, você não vai conseguir decorar tudo, mas com o tempo você vai saber a maioria dos laboratórios que são similares e genéricos, tá? E com o tempo você vai saber os medicamentos de referência, tá? O que vai ser difícil de você saber são os medicamentos similares não bonificados, porque normalmente na hora de guardar na prateleira, os medicamentos similares não bonificados, a maioria das farmácias guardam junto com os medicamentos de referência, tá? Que vocês têm o costume, algumas pessoas, né, alguns balconistas, alguns farmacêuticos que trabalham em farmácia, têm o costume errado de chamar de ético, né? Ah, pega lá na prateleira do ético, pega lá na prateleira do similar. Tá? Essa prateleira que ele chama de ético é a prateleira dos medicamentos de referência, ou dos medicamentos inovadores. Mas lá também vão conter alguns medicamentos, alguns similares não bonificados. Tá, gente? Então isso não tem como decorar do dia para noite. Com o tempo vocês vão aprender, tá bom? Principalmente se você faz compra, na maioria das vezes você compra medicamentos de uma distribuidora de medicamentos similares. E então, provavelmente, a maioria dos medicamentos que você comprar naquela distribuidora são similares. E quando você compra medicamentos que são de referência, inovador ou similar não bonificado, normalmente são vendidos por outras distribuidoras, tá? Então, se você faz compras, você vai pegar uma noção maior ou uma noção mais rápida sobre isso. E se você também guarda medicamento, normalmente, se você comprou
similares de uma distribuidora e medicamentos de referência de outras, então provavelmente tudo que chegar daquela distribuidora é de referência e tudo que chegar de uma outra distribuidora é similar ou genérico, tá? Então, Nando, mas tem algumas empresas que vendem similares e medicamentos de referência. Aí danou-se, você vai ter que perguntar para os mais velhos, para quem trabalha há mais tempo que você, tá? Isso às vezes tem algumas empresas sim que trabalham com medicamentos similares e às vezes tem alguns medicamentos de referência ou alguns medicamentos similares não bonificados, tá bom? Aí você vai ter que perguntar para quem está mais tempo que você na farmácia, para você ir pegando com o tempo. O exemplo 2, né, o atenol, então aqui, medicamento de referência, né, atenolol, o nome genérico, só com o nome do princípio ativo, e o similar, tá, com o nome comercial e o nome do princípio ativo também, tá bom, gente? Essas marcas aqui eu peguei na internet, tá? Então não tenho nada a favor dessas empresas aqui, não estou ganhando nada para colocar os medicamentos dela, simplesmente peguei aí esses exemplos na internet para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu espero ter ajudado muito vocês aí, os balconistas, os proprietários de farmácia que querem treinar seus balconistas, né? O público leigo em geral também, se tiver vendo essa apresentação, e vão me perguntando abaixo, tá bom, gente? O que eu puder responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu pesquiso e respondo. E se eu não souber e também não conseguir achar, eu vou dizer embaixo com toda a humildade possível que eu não sei responder, tá bom? Eu sou humilde em reconhecer que a gente não sabe tudo, tá bom? Mas o que eu puder ajudar vocês aí, eu vou ajudar, tá joia? Então, tudo de bom aí para vocês e até uma próxima aula e bons estudos.